meus amores, vamos continuar com a nossa aulinha. Então, nessa segunda parte, vamos trabalhar todo o rostinho do nosso Papai Noel. Então, nessa segunda parte, vamos conferir o gorrinho, as orelhas, o nariz, a sobrancelha. Vamos também trabalhar o bordado, o bigode, a boquinha e a barba do nosso Papai Noel. E montar toda essa área do Papai Noel. Então, se você gostou, já vai deixando aí o seu like, que é muito importante para o nosso canal. Assim o YouTube vai reconhecer que você está gostando do nosso trabalho e vai recomendar o nosso vídeo para mais pessoas assistirem. Se possível, também compartilhar esse vídeo. O Artes em Linha agradece muito a você. E se você é novo no nosso canal e quer continuar conferindo essa e outras aulas do nosso canal totalmente gratuita, toda semana eu tô trazendo aulinha nova para você aqui no Artes em Linha. Então, basta se inscrever, ativar o sininho de notificação para sempre que rolar aula nova, chegar a notificação para você. Para conferir toda a lista de material do nosso projeto, link de outras redes sociais como Facebook e Instagram, e todas as informações que você precisa saber sobre o nosso projeto, é só vir aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá vai estar tudo prontinho para você conferir. Se ficar com dúvida ou quiser sugerir qualquer outra aula, é só deixar nos comentários. E se quiser apoiar ainda mais o nosso canal, é só se tornar membro do Clubinho Artes em Linha. Clica nesse botão embaixo do vídeo, seja membro e se torne membro do nosso clubinho. Então, bora começar essa aulinha. Chegou a hora de fazer o bordado do olhinho, que é bem simplesinho de fazer. Eu tô utilizando a linha amigurumi na cor preta e na cor branca. Vou iniciar aqui com o fio branco, então eu vou dar um nozinho aqui, ó, na ponta. Vou vir aqui, ó, na lateral do olhinho, de trás pra frente. Você tem que seguir o mesmo espaço que tá, ó, o bordado, tá? Aí você escolhe qual espaço melhor pra você. Vou aqui passar 2 vezes, pra ficar bem grossinho essa parte. Não precisa apertar, tá? Agora, eu vou voltar aqui pelo meio. Vou passar aqui por cima desses 2 fios. E volto aqui pelo mesmo espaço. Não precisa apertar. Agora, eu venho aqui atrás e dou um nozinho. Agora, eu venho com o fio preto, também vou dar um nozinho aqui na ponta. Também trabalho de trás pra frente, então, venho aqui, ó, na parte da frente. Bem no pezinho do olho. Volto aqui, ó, no meio. E volto aqui, ó, onde eu coloquei o fio branco aqui em cima. Passo por baixo do fio preto. E volto aqui pelo mesmo espaço. E aqui atrás é só dar um nozinho. E ficou pronto o bordado do olhinho do nosso Papai Noel. Vamos trabalhar agora a sobrancelha do nosso Papai Noel. Então, aqui, ó, vou fazer um nozinho. Continuo com a linha soft, branca. Vou subir aqui 8 correntes.
Tenho aqui 4, 5, 6, 7, 8. Vou dar uma laçada, que eu vou trabalhar meio ponto alto. Vou pular 2 correntes, na terceira eu trabalho um meio ponto alto. Outra laçada, próxima corrente, um meio ponto alto. Uma laçada, próxima corrente, um meio ponto alto. E vou trabalhar aqui um total de 6 meio ponto alto. Deixa eu pegar aqui esse fio para passar por cima. Concluir aqui 6 meio ponto alto. Vou pegar aqui a tesoura. E prendo aqui esse fio. Com a ajuda da agulha, eu vou passar esse fio aqui por trás dos pontos. E escondo aqui, ó, esse fio. Agora é só cortar o excesso. E ficou pronta as sobrancelhas do nosso Papai Noel. Vamos colocar agora a sobrancelha no lugar. Já coloquei aqui uma, vou colocar outra aqui com vocês. Tô utilizando a cola de silicone líquida. Então, eu vou passar aqui, ó, em toda a base. Se você também quiser colar, colar não, costurar, pode, tá? Então, eu vou colocar a parte dos pontos pra cima. E vou colocar aqui, ó. Meio que inclinado. Tenta deixar os dois, ó, na mesma linha, tá? E ficou pronto a sobrancelha do nosso Papai Noel. Vamos iniciar agora o nariz do nosso Papai Noel, então eu vou iniciar aqui com o anel mágico. E vou trabalhar 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Já tenho 4, 5 e 6. Vou puxar esse fio aqui, vou apertar bem. E agora, eu vou pegar um fio para marcar as carreiras. Na carreira 2, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto de base. A nossa base tem 6 pontos, então aqui eu vou trabalhar 6 aumentos. O aumento é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu já tenho 3 aumentos, 4, 5 e 6. E essa carreira ficou com 12 pontos baixos. Agora, eu vou iniciar a carreira 3. E na carreira 3, eu vou trabalhar um ponto e no ponto seguinte, um aumento. Novamente, um ponto e no ponto seguinte, um aumento. Então, vou repetir esse processo de um ponto e um aumento por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4, e essa carreira vai ficar com 18 pontos baixos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira de número 4, e na carreira 4 eu vou trabalhar 18 pontos baixos. Então, eu vou concluir essa carreira e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira 5, e na carreira 5 eu vou trabalhar um ponto e no ponto seguinte uma diminuição. Novamente, um ponto e no ponto seguinte uma diminuição.
Vou repetir esse processo de um ponto e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4. E essa carreira vai ficar com 12 pontos baixos. Então, eu vou concluir ela, colocar enchimento e já volto. Concluí aqui a minha carreira. Vou puxar aqui todo para finalizar. Cortei o fio já com espaço para fazer a costura do nariz. Vou passar aqui. Vou pular um ponto, no ponto seguinte eu vou sair com o fio de trás pra frente. Volto aqui no meio do último ponto. Puxo pra ficar igual com os outros e volto aqui pra trás pelo ponto que pulei. Passo o fio aqui pra trás e aqui atrás é só prender esse fio. E jogo ele aqui novamente. Para usar ele para costura. E agora é só colocar o enchimento. E ficou pronto o nariz do nosso Papai Noel. Agora vamos colocar o narizinho do nosso Papai Noel aqui no lugar, fazer a costura. Então, já coloquei aqui na posição, ó. Eu gosto de deixar o mais próximo possível do olhinho, ó, tá bem pertinho. Mas você costura do jeito que você achar melhor. Vou iniciar a costura aqui por baixo. Coloquei os alfinetes pra ajudar, né, não sair do lugar. E vou introduzir a agulha passando de um lado pro outro. E aqui no ponto seguinte do narizinho. Vou voltar aqui, ó, no início, onde tava o fio. Vou pular o ponto que tá com o fio e no próximo eu saio com a agulha. Vou voltar aqui no ponto que pulei. Vou pular o que tá saindo o fio. E no próximo, eu vou sair aqui, ó, com a agulha. E assim, eu vou contornando todo o narizinho do nosso Papai Noel. Tá? Tô voltando novamente aqui no ponto que pulei. Vou sair no próximo. Até finalizar toda a costura do narizinho. Então, eu vou concluir aqui essa costura e já volto com o nariz do nosso Papai Noel no lugar. Concluí aqui a minha costura, dei um nozinho aqui, ó, na ponta. Eu vou passar por dentro do nariz, tá? Você coloca enchimento no nariz. E aqui é só cortar o excesso. E o narizinho do nosso Papai Noel já tá no lugar. Vamos trabalhar agora o bigode do nosso Papai Noel. Então, eu já fiz um aqui, vou fazer o outro com vocês. Tô utilizando ainda a linha Soft, né, Amigurumi Soft. Vou iniciar aqui com um anel mágico, então, vou contornar aqui o fio no dedo. Segura ele aqui pra guiar. Vou passar a agulha aqui por baixo. Puxo o fio que vem do novelo pra dentro desse arco. Novamente, que vem do novelo pra dentro do arco menor. E ficou pronto o nosso anel mágico. Então, dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho 3, 4, 5 e 6. Vou puxar esse fio menor, aperto bem,
Vou pegar um outro fio para marcar o início da carreira. Na carreira 2, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Então, vai ser um ponto para cada ponto de base. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos. Vou virar aqui o meu trabalho. Deixa eu só dar um nozinho aqui. Cortar aqui o excesso. E virar o trabalho. Agora, eu vou iniciar a carreira 3. Na carreira 3, eu vou trabalhar um aumento. São 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou agora fazer 5 pontos baixos. E essa carreira vai ficar com 7 pontos. Concluir aqui a minha carreira. Agora, a carreira 4, trabalhando aqui um ponto. No ponto seguinte, um aumento. E vou finalizar a carreira com 5 pontos baixos. E essa carreira vai ficar com 8 pontos. Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4 e 5. Vou iniciar agora a carreira de número 5, trabalhando 2 pontos. Um aumento. E vou finalizar a carreira com 5 pontos baixos. Então, eu vou fazer esses 5 pontos baixos e já volto. Concluí aqui os 5 pontos e essa carreira ficou com 9 pontos baixos. Agora, eu vou iniciar a carreira 6. E nessa carreira, eu vou trabalhar 3 pontos. 1, 2 e 3. E um aumento. E vou finalizar a carreira com 5 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4 e 5. E essa carreira ficou com 10 pontos baixos. Vou iniciar agora a carreira 7, trabalhando 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. E um aumento. E vou finalizar a carreira com 5 pontos baixos. E essa carreira vai ficar com 12 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira 8, trabalhando 5 pontos. Já tenho 3, 4 e 5. E um aumento. E vou finalizar a carreira com 5 pontos baixos. E essa carreira vai ficar com 12 pontos. Então, aqui eu já tenho 3, 4 e 5. Vou iniciar agora a carreira 9. E na carreira 9 eu vou trabalhar um ponto. E no ponto seguinte, um aumento. Novamente, um ponto. E no ponto seguinte, um aumento. Vou repetir esse processo de um ponto e um aumento por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4.
E essa carreira vai ficar com 18 pontos baixos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a carreira 10. E a partir da carreira 10, eu vou fazer uma sequência de 2 carreiras, cada uma com 18 pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar a carreira de número 10 e a carreira de número 11 e volto para continuar. Concluí aqui a minha sequência, eu vou iniciar agora a carreira 12, trabalhando um ponto e uma diminuição. A diminuição é alça da frente do primeiro e do segundo ponto, passa o fio pelas 2 alcinhas e completa o ponto baixo. Novamente, um ponto e uma diminuição. Vou repetir esse processo de um ponto e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4. E essa carreira vai ficar com 12 pontos baixos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira 13. E na carreira 13, eu vou trabalhar uma sequência de 6 diminuição seguida. Então, eu tô aqui, ó. Vou pegar na alça da frente do primeiro e do segundo ponto, passo o fio pelas 2 alcinhas e completo o meu ponto baixo. Já tô na minha segunda diminuição. 3, 4, 5 e 6. Agora, eu vou cortar o fio para costura. Esse fio para costura você só corta de um lado, do outro você corta menorzinho, só para fazer, né, o arremate que eu vou fazer agora, você fazer e cortar o fio. Então, aqui eu vou puxar todo o fio, esse aqui é o arremate final, você vai fazer também na outra peça. Tudo que eu fiz nessa, você vai repetir por mais uma vez, que vão precisar de 2. Então, deixa eu tirar aqui o marcador. Vou aqui, ó, pular um ponto, no ponto seguinte, saio com o fio de trás pra frente. Volto aqui no meio do último ponto, puxo pra ele ficar igual com os outros e volto pra trás pelo ponto que pulei. Aqui atrás eu vou prender esse fio. Dando um nozinho. E nesse aqui, você passa o fio aqui por dentro, sai em qualquer parte e corta o fio. Nesse aqui, você vai sair com o fio aqui, ó, no ponto, pra gente usar esse fio pra juntar as 2 partes do bigode. Então, aqui, ó, eu vou pegar aqui, colocar a parte dos aumentos que a gente faz aqui no início pra cima, tanto de um lado quanto do outro, colocar aqui, ó, na posição, pra juntar as 2 partes. Então, eu já saí com a agulha aqui em um ponto, vou colocar aqui na posição para sair aqui, ó. E voltar aqui no mesmo ponto. Venho aqui novamente e já saio no ponto seguinte aqui, ó. Aí, já venho pro próximo ponto aqui. E já saio no ponto seguinte aqui. Venho aqui no ponto que corresponde a esse aqui. E saio no ponto seguinte aqui. Esse bigode não precisa colocar enchimento, tá? Esqueci de falar pra vocês. Saio no ponto seguinte. No ponto seguinte, e assim a gente vai costurando, ó, todo o bigodezinho. Aqui, como já é o último ponto, eu volto nele, no mesmo ponto aqui. Já dando um nozinho. E ficou pronto. Você não corta esse fio que vai usar pra costura, tá? O bigode do nosso Papai Noel. Chegou a hora de colocar o bigode aqui no lugar, você coloca bem baixo mesmo do narizinho, ó. Encaixa bem. Tá? Embaixo do nariz.
A parte que tá com aumento fica pra cima, que tá com aumento aqui no início fica pra cima, tá? E vamos utilizar esse mesmo fio aqui, deixa eu pegar a agulha. Pra fazer a costura. Se esse fio ficar pequeno no seu, você pode arrematar ele depois que você finalizar a costura do bigode e colocar um avulso. Então, vou fazer o quê? Vou colocar aqui. Deixa eu ver se o lado de aumento é esse. Bem próximo ao nariz mesmo. Vou introduzir aqui, passando de um lado pro outro. E voltando aqui no meio, ó, onde tá o bigode. Não é pra sair pelo bigode, não. É pra sair no pé do bigode, ó. Pego aqui no bigode. Um pezinho aqui do lado de cá do bigode. Deixa eu colocar aqui o fio novamente. Volta aqui, ó, no mesmo espaço. Passa aqui pelo bigode. E aqui eu vou prender esse fio aqui dando um nozinho. Deixa eu passar aqui por trás de alguns pontos, porque aí já evita de ficar tanto fio aqui atrás. Agora, eu vou dar uns pontinhos nessa parte aqui do bigode. Então, para não deixar nozinho atrás, eu vou pegar vou vir aqui por cima do bigode. Vou deixar aqui um espaço para arrematar depois. Aí, venho em outra carreira, passa aqui, ó. E vou prender o bigode aqui, ó. Deixa eu voltar aqui pelo mesmo espaço. Aí, aqui, ó. Eu vou voltar aqui pelo mesmo espaço. Mas vou sair aqui onde eu entrei, ó. Dou um nozinho. Corto o excesso aqui de um lado. E passo pelo mesmo espaço por dentro do bigode, já sai em outra parte, escondendo o nó. Vou repetir esse processo do lado de cá, para finalizar a costura do bigode. Finalizei aqui a costura e olha como ficou o bigode do nosso Papai Noel. Vamos iniciar agora a boquinha do Papai Noel, então eu vou iniciar aqui com um anel mágico, vou segurar aqui, ó. Passo aqui a agulha por baixo, por cima do fio, puxo o fio que vem do novelo para dentro do arco maior, fiquei com o arco menor, puxo o fio que vem do novelo para dentro desse arco menor. E aqui ficou pronto o meu anel mágico. Dentro desse anel mágico eu vou trabalhar aqui 6 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho 4, 5 e 6. Vou puxar esse fio menor, aperta bem. Vou pegar aqui um outro fio para marcar o início das carreiras. E vou iniciar minha carreira 2. Na carreira 2, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto. A nossa base tem 6 pontos, então aqui eu vou trabalhar 6 aumentos.
E o aumento é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu já tô no quarto aumento. Quinto. E sexto aumento. E essa carreira ficou com 12 pontos baixos. Vou iniciar agora a carreira de número 3. E na carreira 3 eu vou trabalhar 12 pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu vou concluir essa carreira e já volto. Concluí a minha carreira, vou puxar aqui, ó, para finalizar. Já cortei o fio com espaço para costura. Vou passar aqui na agulha. Pulo um ponto, no ponto seguinte saio com o fio de trás para frente. Volto aqui no último ponto pelo meio. Puxo para esse ponto ficar igual com os outros e volto aqui para trás pelo ponto que pulei. E aqui atrás eu vou prender esse fio para não soltar esse nozinho. E jogo novamente esse fio para frente para usar ele para costura. E ficou pronta a boquinha do nosso Papai Noel. Agora, vamos costurar aqui a boquinha, ó, no lugar. Você coloca o mais próximo possível da barba, tá? Pra fazer a costura. Eu vou colocar aqui. E vou iniciar a costura, ó. Vou pegar em cima do ponto, passando, ó, pelo primeiro ponto aqui. Vou pro próximo ponto. Ó, eu pego aqui, ó, nos dois pontozinhos aqui, as duas partezinhas do ponto. A costura é bem simplesinha. E no ponto seguinte, aqui na boca. Próximo ponto, pega aqui nas duas partezinhas do ponto. E no ponto aqui na boca. E assim vou contornando toda a minha peça que eu tô fazendo na mesma carreira, ó. No ponto seguinte, vai ser tipo reto assim. E aqui na boca, ó. Tô costurando só um lado, ainda falta costurar o outro lado da boquinha. E assim eu vou costurando toda a boca do nosso Papai Noel. Ó, a costura vai ser uma costura circular. Vou finalizar aqui a costura passando aqui por dentro e volto pra gente continuar. Concluí aqui a minha costura. Então, gente, a costura não tem segredo. Você vai colocar a peça na posição. Na hora que você colocar a peça na posição, ela vai mostrar o ponto que você deve costurar para ela se manter naquela posição. Então, aqui, ó, finalizei aqui meu último ponto, vou agora dar um nozinho, né, para finalizar aqui a costura. E vou passar com esse fio por dentro da boquinha para não jogar para trás, para não ficar cheio de nó na parte de trás. Então, aqui eu corto o fio, o excesso. Aí, eu vou fazer o quê? Vou puxar a boquinha aqui para ficar melhor, para passar um pouquinho do blush. Para dar a impressão da língua do Papai Noel. Tô utilizando aqui o cotonete que eu acho melhor do que o pincel para não manchar outras partes. Então, eu passo aqui. Vou tirar o excesso. E, ó, ficou pronta a boquinha e a costura do nosso Papai Noel. Vamos trabalhar agora a barba do Papai Noel. Ela é dividida em 3 partes. Essas duas partes da ponta é igual e essa do meio é um pouquinho maior. Então, eu vou iniciar por essa aqui maior, que essas duas menorzinhas aqui a gente usa para emendar. Uma delas, né? A outra a gente arremata o fio e a outra a gente...
vai juntar as partes. Então, eu vou iniciar por essa maiorzinha aqui. Todas se iniciam da mesma forma, mudando só a quantidade de pontos numa determinada carreira. Então, vou iniciar aqui com um anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar esse fio menor, aperto bem. Vou pegar um fio para marcar o início das carreiras. E vou iniciar a carreira de número 2. Na carreira 2, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto de base. A nossa base tem 6 pontos, então aqui eu vou trabalhar 6 aumentos. E o aumento é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu já fiz 4, 5, 6 aumentos. E essa carreira ficou com 12 pontos baixos. Agora, eu vou iniciar a carreira 3. E na carreira 3, eu vou trabalhar um ponto e no ponto seguinte, um aumento. Novamente, um ponto e no ponto seguinte, um aumento. Vou repetir esse processo de um ponto e um aumento por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4 e essa carreira vai ficar com 18 pontos baixos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a carreira 4. E na carreira 4, eu vou trabalhar 5 pontos. E um aumento. Vou repetir esse processo de 5 pontos e um aumento por 3 vezes. Já fiz uma, falta 2. E essa carreira vai ficar com 21 pontos baixos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira de número 5. E a partir da carreira 5, eu vou fazer uma sequência de 2 carreiras, cada uma com 21 pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar da carreira 5 até a carreira 6 e já volto. Finalizei aqui a carreira, vou cortar o fio, não precisa ser grande, tá? Vou puxar ele aqui todo pra finalizar. Sempre que for finalizar a carreira, é dessa forma que eu vou fazer agora aqui. Então, aqui eu pulo um ponto, no ponto seguinte, saio com o fio de trás pra frente. Volto aqui, ó, no meio do último ponto, na parte de cima, para ele ficar igual com os outros, e volto para trás pelo ponto que pulei. E aqui atrás é só prender o fio. E tá pronto a primeira parte da barba. Agora, vamos fazer a segunda parte da barba. Então, vou iniciar aqui com um anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar esse fio menor, aperto bem. Vou pegar um fio para marcar o início das carreiras. E vou iniciar a carreira de número 2. Na carreira 2, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto de base. A nossa base tem 6 pontos, então aqui eu vou trabalhar 6 aumentos. E o aumento é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu já fiz 4, 5, 6... aumentos. E essa carreira ficou com 12 pontos baixos. Agora, eu vou iniciar a carreira 3. E na carreira 3, eu vou trabalhar um ponto e no ponto seguinte, um aumento. Novamente, um ponto e no ponto seguinte, um aumento. Vou repetir esse processo de um ponto e um aumento por 6 vezes.
Já fiz duas, falta 4, e essa carreira vai ficar com 18 pontos baixos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí aqui a minha sequência. Então, na primeira parte, a gente arremata o fio igual eu fiz aqui, ó, com o espaço maior, né? Remata o fio igual. E da última, na segunda parte, eu vou deixar o fio, que é pra juntar essas duas aqui, ó. Então, agora, vamos fazer isso, né? Juntar. Continuando aqui, essa carreira aqui que a gente vai juntar é a carreira de número 1, que é a primeira carreira que a gente vai iniciar da barba. Então, vou trabalhar nela 9 pontos. Tenho aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontos baixos. Agora, eu vou pegar a parte maior, que vai ficar a parte do meio. Em qualquer parte, eu prendo com ponto baixo. E contando com esse ponto baixo que eu prendi, eu vou fazer 10 pontos. Então, aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos baixos. Agora, eu vou pegar a parte menor, né? Prendo também qualquer parte com ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar 18 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui esses 18 pontos e já volto. Concluí aqui os 18 pontos. Agora, eu vou voltar para o espaço maior. Aqui, ó, eu prendi aqui, então, aqui é o ponto seguinte. Eu vou trabalhar aqui um total de 11 pontos baixos. Então, vou fazer aqui esses 11 pontos baixos e já volto. Concluí aqui os 11 pontos, agora eu vou pra cima da parte pequena da barba, né? E vou trabalhar aqui 9 pontos pra finalizar. E essa carreira vai ficar com 57 pontos baixos. Vou finalizar aqui junto com vocês, para dar início à segunda carreira. Então, aqui a barba já ficou no lugar, ó. Agora, eu vou iniciar a minha carreira de número 2. E na carreira 2, eu vou trabalhar 17 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui esses 17 pontos e já volto. Concluí aqui os 17 pontos. Agora, eu vou fazer uma diminuição. Vou repetir esse processo de 17 pontos e uma diminuição por 3 vezes. Então, aqui eu já fiz uma, falta 2. E essa carreira vai ficar com 54 pontos. Então, eu vou concluir e já volto. Concluí aqui a minha carreira, eu vou iniciar agora a carreira 3. E na carreira eu vou trabalhar 7 pontos. Então, aqui eu já tenho 3, 4... 5, 6 e 7. E uma diminuição. Novamente, 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz duas, falta 4. E essa carreira vai ficar com 48 pontos. Então, vou concluir ela e já volto. Concluí aqui a minha carreira, vou iniciar agora a carreira 4. E a partir da carreira 4, eu vou fazer uma sequência de 2 carreiras, cada uma com 48 pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar a carreira 4 e a carreira de número 5 e volto pra gente continuar. Concluí a minha sequência, agora eu vou juntar as duas partes aqui, ó. Essa base vai em enchimento.
Mas aí a gente vai colocando enchimento de acordo com o que vai fechando a basezinha. Então, eu juntei aqui. Para chegar aqui na lateral, eu vou precisar trabalhar 2 pontos baixos. 1 e 2. Pra juntar aqui e ficar certinho para fechar. Então, aqui eu venho aqui, ó, no ponto seguinte de um lado para o outro. E trabalho um ponto baixo. Novamente, de um lado para o outro e trabalho um ponto baixo. Eu vou fazer aqui um total de 24 pontos baixos, passando de um lado para o outro, para fechar essa basezinha da barba. Então, no que eu vou trabalhando, ó, aqui eu paro, pego o enchimento e vou colocando aqui, ó. Nessa parte que eu já fechei. É só para dar o volume, não precisa colocar muito enchimento não, tá? Só para dar aquele volume na barba. E assim eu continuo fechando toda essa basezinha aqui, até completar os meus 24 pontos baixos. Então, eu vou finalizar aqui e já volto. Concluí aqui a minha carreira, já cortei o fio, agora eu vou prendê-la aqui. Você tem que cortar o fio pra costura, tá? E ficou pronta a barba do nosso Papai Noel. Vou costurar agora a barba do nosso Papai Noel. Tem que deixar o mais próximo possível aqui, ó, da boquinha, do bigodinho, para não ficar mostrando muito a parte de baixo. E a costura vai ser assim. Então, eu vou pegar aqui a minha agulha. Vou introduzir aqui, ó, na cabeça, pegando 2 pontos, ó. Vou vir aqui no primeiro ponto, que é para prender esse fio. Próximo ponto, ó. Tá vendo? E aqui no ponto seguinte, na barba. Próximo ponto. E assim eu vou fazendo a minha costura, ó. Deixando o mais próximo possível da boquinha. Pra ficar uma costura, ó. Quando eu coloco a barba, você vê que ele já dá mais ou menos o ponto que eu tenho que entrar, pra ele ficar naquela posição. Então, eu vou concluir aqui, ó, tá vendo? Esse ponto aqui vai nessa carreira aqui, ó. Eu costurando nessa carreira, deixa eu pegar aqui o ponto certo. Ele vai ficar nessa posição, que é a posição que a gente quer. Então, eu vou concluir essa costura e já volto. Finalizei aqui a minha costura, agora eu vou vir aqui, ó, no último ponto, onde eu fiz meu último ponto aqui, vou passar para dar um nozinho. Deixa eu dar um nozinho ao contrário. E venho aqui, ó, por dentro da barba. Para arrematar esse fio. Se você quiser prender a parte de baixo da barba, caso essa partezinha aqui, pode, mas eu acho que não precisa, tá? E olha como tá ficando o nosso Papai Noel. Vamos trabalhar agora a orelha do nosso Papai Noel, então, vou fazer aqui um anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5.
Vou puxar esse fio menor, apertar ele bem. Vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho e na minha segunda carreira eu vou trabalhar um aumento para cada ponto de base. Então, na nossa base tem 5 pontos, então aqui eu vou trabalhar 5 aumentos. O aumento é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou fazer aqui meu último aumento. E essa carreira ficou com 10 pontos baixos. Agora, eu vou cortar o fio com o espaço que dê para fazer a costura. E vou prender aqui. E ficou pronta a orelhinha do nosso Papai Noel. Vamos iniciar o gorrinho do nosso Papai Noel. Então, eu vou iniciar aqui com um anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar esse fio menor, aperta bem. Vou pegar um outro fio para marcar o início das carreiras e vou iniciar a carreira 2. Na carreira 2, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto de base. A nossa base tem 6 pontos, então aqui eu vou trabalhar 6 aumentos. O aumento é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, já tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, eu vou iniciar a carreira de número 3. E na carreira 3, eu vou trabalhar no primeiro ponto, um ponto baixo. No segundo ponto, um aumento. No terceiro ponto, um ponto baixo. E no quarto ponto, um aumento. Vou repetir esse processo de um ponto e um aumento por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4. E essa carreira vai ficar com 18 pontos baixos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a carreira 4, trabalhando 2 pontos e um aumento. Novamente, 2 pontos e um aumento. Vou repetir esse processo de 2 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4, e essa carreira vai ficar com 24 pontos baixos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a carreira de número 5, e a partir da carreira 5 eu vou fazer uma sequência de 3 carreiras, cada uma com 24 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar da carreira 5 até a carreira de número 7 e volto para continuar. Concluí aqui a minha sequência, agora eu vou iniciar a carreira de número 8, e na carreira 8 eu vou trabalhar 2 pontos e uma diminuição. Novamente, 2 pontos e uma diminuição. Vou repetir esse processo de 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4, e essa carreira vai ficar com 18 pontos baixos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a carreira de número 9, trabalhando um ponto e uma diminuição. Novamente, um ponto e uma diminuição. Vou repetir esse processo de um ponto e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4, e essa carreira vai ficar com 12 pontos baixos. Então, eu vou concluir ela, colocar enchimento e já volto. Concluí aqui a minha carreira, já coloquei enchimento. Agora, eu vou iniciar a carreira 10, e na carreira 10 eu vou iniciar uma sequência de 6 diminuições seguidas. Então, eu vou pegar aqui na alça da frente do primeiro e do segundo ponto, vou passar o fio pelas 2 alcinhas e completo o ponto baixo. Novamente,
passo o fio pelas duas alcinhas e completo o ponto baixo. Então, aqui eu já tenho 2 diminuição, falta 4, e essa carreira vai ficar com 6 pontos baixos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí aqui a minha carreira, eu vou cortar o fio para trocar de cor. Puxo ele aqui todo. Vou pular um ponto, no ponto seguinte, eu vou sair com o fio, ó, de trás pra frente. Volto aqui no meio do último ponto. E passo aqui pra trás pelo ponto que pulei. Aqui atrás eu vou dar um nozinho. E vou passar esse fio por dentro. Deixa eu só colocar ele aqui novamente. Só para esconder esse fio. E corto o excesso. Agora, eu vou pegar o fio na cor vermelha. Vou dar um nozinho. Vou tirar esse marcador aqui, porque ele já é vermelho, e vou pegar um outro de outra cor. Então, vou vir aqui no ponto que a gente acabou de fazer. Prendo esse fio. Essa correntinha vai valer como ponto baixo, volto aqui no mesmo espaço, trabalho mais um ponto baixo, para formar um aumento. No ponto seguinte, vou fazer um aumento de ponto baixo. E vou repetir esse processo de aumentos por 6 vezes. Então, aqui eu já fiz 3, 4, 5 e 6 aumentos de pontos baixos. E essa carreira ficou com 12 pontos. Agora, eu vou marcar o início aqui, para iniciar a carreira 3. No caso aqui, a carreira de número 12, né? Essa aqui é a carreira de número 11, essa que a gente fez o aumento, e a que a gente vai fazer agora é a de número 12. Então, a partir dessa carreira de número 12, eu vou fazer uma sequência de 2 carreiras, cada uma com 12 pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar a carreira 12 e a carreira de número 13, e já volto. Concluí aqui a minha sequência, eu vou iniciar agora a carreira de número 14, e nessa carreira eu vou trabalhar um ponto, e no ponto seguinte, um aumento. Novamente, um ponto, e no ponto seguinte, um aumento. Vou repetir esse processo de um ponto e um aumento por 6 vezes, já fiz 2, falta 4, e essa carreira vai ficar com 18 pontos baixos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira 15, e a partir da carreira 15 eu vou fazer uma sequência de 2 carreiras, cada uma com 18 pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar a carreira 15 e a carreira 16, e volto para continuar. Concluí a minha sequência, eu vou iniciar agora a carreira 17, trabalhando 2 pontos baixos e um aumento. Novamente, 2 pontos baixos e um aumento. Vou repetir esse processo de 2 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4, e essa carreira vai ficar com 24 pontos baixos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 18, e a partir dessa carreira eu vou fazer uma sequência de 3 carreiras, cada uma com 24 pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar da carreira 18 até a carreira de número 20 e já volto. Concluí aqui a minha sequência, eu vou iniciar agora a carreira de número 21. Nessa carreira eu vou trabalhar 3 pontos e um aumento.
Novamente, 3 pontos. E 1 aumento. Vou repetir esse processo de 3 pontos e 1 aumento por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4. E essa carreira vai ficar com 30 pontos baixo. Então, vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira de número 22. E a partir da carreira 22, eu vou fazer uma sequência de 3 carreiras, cada uma com 30 pontos baixo. Então, aqui eu vou trabalhar da carreira 22 até a carreira de número 24 e volto para continuar. Concluí a minha sequência, eu vou iniciar agora a carreira de número 25 e nessa carreira eu vou trabalhar 4 pontos e 1 aumento. Novamente, 4 pontos e 1 aumento. Vou repetir esse processo de 4 pontos e 1 aumento por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4. E essa carreira vai ficar com 36 pontos. Então, vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira de número 26, trabalhando 5 pontos. Já tenho 3, 4, 5 e 1 aumento. Novamente, 5 pontos e 1 aumento. Vou repetir esse processo de 5 pontos e 1 aumento por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4 e essa carreira vai ficar com 42 pontos. Então, eu vou concluir e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira de número 27, trabalhando 6 pontos. Então, aqui eu tenho 3, 4, 5 e 6. E 1 aumento. Novamente, 6 pontos. Tenho 3, 4, 5 e 6. E 1 aumento. Vou repetir esse processo de 6 pontos e 1 aumento por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4. E essa carreira vai ficar com 48 pontos. Então, vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira de número 28, trabalhando 7 pontos baixo. Então, aqui eu já tenho 4, 5, 6 e 7. E 1 aumento. Novamente, 7 pontos. E 1 aumento. Vou repetir esse processo de 7 pontos e 1 aumento por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4. E essa carreira vai ficar com 54 pontos. Vou concluir e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira de número 29, trabalhando 8 pontos. Então, aqui eu já tenho 4, 5, 6, 7 e 8. E 1 aumento. Novamente, 8 pontos, já tenho 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e 1 aumento. Vou repetir esse processo de 8 pontos e 1 aumento por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4 e essa carreira vai ficar com 60 pontos baixo. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira de número 30. E a partir da carreira 30, eu vou fazer uma sequência de 5 carreiras, cada uma com 60 pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar da carreira 30 até a carreira de número 34 e volto pra gente continuar. Concluí aqui a minha sequência. Agora, eu vou juntar as partes para trabalhar agora de outra forma. Então, a gente vai fazer o quê? Vou trabalhar aqui, ó,
passando de um lado para o outro, 20 pontos baixos. Então, vou fazer aqui esses 20 pontos baixos, ó, passando de um lado para o outro, fechando o chapéuzinho, na verdade, e já volto. Concluí aqui os 20 pontos baixos, agora eu vou dar uma laçada e vou agora trabalhar meio ponto alto, do mesmo jeito, ó, passando de um lado para o outro, só que agora eu vou fazer meio ponto alto. Então, aqui eu vou trabalhar um total de 10 meio ponto. Então, vou fazer aqui e já volto. Concluí aqui a minha carreira, essa foi a carreira de número 35. Agora, eu vou iniciar a carreira 36, vou subir aqui 2 correntes, vou virar o meu trabalho e vou dar uma laçada. E vou iniciar aqui 10 meio ponto alto. Então, vou fazer aqui, já tô com 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 e 10, meio ponto alto. E vou finalizar a carreira com 10 pontos baixos. E essa carreira fica com 30 pontos, igual a carreira anterior. Então, vou concluir aqui e já volto. Concluí a minha carreira, vou cortar o fio para trocar de cor. Vou prender aqui. Vou pegar aqui o fio na cor branca. E vou iniciar aqui no primeiro ponto com ponto baixo. Essa aqui é a nossa carreira de número 37. E a partir dessa carreira, eu vou fazer uma sequência de 5 carreiras, cada uma com 30 pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar da carreira 37 até a carreira de número 41 e volto pra gente continuar. Concluí aqui a minha sequência. Agora, eu vou subir aqui 12 correntinhas, que é pra fazer o cabelo já do nosso Papai Noel, né? Pra não fazer separado, então, vou fazer já na touquinha. Então, aqui eu já tenho 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 correntes. Vou pular a primeira e começo a trabalhar a partir da segunda corrente. E vou fazer 2 pontos baixos. Vou dar uma laçada. E vou fazer aqui 1, 2, 3, meio ponto, e agora eu vou finalizar a minha carreira com 6 pontos altos. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ponto alto. Agora, eu vou virar aqui, vou pular 2 pontos, primeiro e o segundo, no terceiro eu vou prender com ponto baixíssimo e vou cortar o fio. Agora, eu vou fazer o que eu fiz desse lado, vou fazer do lado de cá. Então, vou dar aqui um nozinho. Vou pular aqui 3 pontos, 1, 2, 3. No terceiro ponto, eu vou prender o fio e vou subir as 12 correntes. Então, aqui eu tenho 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Pulo a primeira corrente e começo a trabalhar a partir da segunda. Trabalho 2 pontos baixos, 3 meio ponto, e finalizo a carreira com 6 pontos altos. Então, vou finalizar aqui essa carreira e já volto. Concluí aqui, vou vir aqui, ó, no primeiro ponto, prendo com ponto baixíssimo e vou cortar o fio com espaço que dê para fazer a costura da touquinha. E aqui, dou um nozinho e já finalizei a touquinha e o cabelo do nosso Papai Noel. Agora, eu vou costurar o gorrinho do nosso Papai Noel. Então, na hora de colocar, você coloca o cabelo do lado certo, tá? Sem ser pelo lado avesso, aqui na posição. Eu vou costurar aqui, ó, uma carreirinha em cima da sobrancelha. Vai ficar bem pertinho mesmo da sobrancelha, ó. A sobrancelha tá aqui, então eu vou costurar nessa carreira. Eu vou fazer uma costura reta aqui. Depois, eu vou subir e passar por essa carreira aqui, ó, com o fio branco. Depois, a gente vai costurar aqui pra cima. Então, vou fazer aqui a primeira parte. Eu não quis fazer o chapeuzinho integrado, porque eu queria deixar ele assim, né? Então, vou introduzir aqui no ponto, deixa eu tirar esse alfinete, nesse primeiro ponto. Na carreirinha aqui, onde eu vou fazer a costura. Vou pular esse ponto aqui e no próximo eu já saio com a agulha. Vou voltar nesse ponto aqui, pulei. Vou pular o que tá saindo com o fio e saio no próximo ponto. Vou voltar no ponto aqui, pulei. Vou pular esse que tá saindo o fio. Deixa eu botar aqui na carreirinha. E vou sair no próximo ponto. E assim eu vou fazer a costura até chegar aqui do outro lado. Então, eu vou fazer essa primeira parte desse mesmo jeito até chegar aqui na outra ponta e volto para subir aqui com vocês. Concluí toda essa parte de baixo, agora eu vou costurar aqui a lateral. Então, na lateral, a gente vai pegar assim nos pontos, ó. Até finalizar aqui para iniciar tudo de novo. Então, aqui eu vou fazer o último ponto, dar um nozinho aqui, ó, voltar pelo mesmo espaço. Vou dar um nozinho aqui. E vou repetir o processo que eu fiz aqui, eu vou repetir aqui. Então, pulo um ponto, no ponto seguinte saio com a agulha, volto aqui no ponto que pulei, próximo ponto saio com a agulha e vou costurar assim até o final. Então, eu vou concluir essa parte branca, essa costura na parte branca, tá? Vou concluir aqui, costurar aqui e já vou. Concluir aqui a costura, agora eu vou colar, né, aqui o cabelo do nosso Papai Noel. Eu já colei um lado, vou colar o outro. Tô utilizando a cola de silicone líquida. Agora, eu vou costurar o chapeuzinho nesse formato aqui, ó. Fazer assim. Então, eu vou colocar aqui a agulha. Eu dei um nozinho aqui na ponta da linha. Agora, eu vou voltar aqui pra trás, passando, ó, pela peça e pelo chapeuzinho. E vou fazer alguns pontos. Tá? Não precisa ser igual a gente fez aqui, não, tá? Juntinho, não. Só alguns pontos assim, ó. Você vai marcando
e vai descendo. Ó, tá vendo? Só alguns pontinhos pra manter o chapeuzinho do jeito que a gente quer. Eu tô passando pelo chapéu e pela touquinha. E aqui no último ponto, eu vou passar 2 vezes, né, pra ficar firme a ponta. Agora, eu vou virar aqui a peça. Eu vou fazer melhor, eu vou cortar logo esse fio, então eu vou dar um nozinho aqui, ó. Passa aqui por dentro da touquinha. E vou cortar esse fio. Agora, eu vou introduzir aqui, ó, já um outro fio por dentro. Vou puxar até esconder o nozinho. E agora, eu vou passar aqui, ó. Pegando na touquinha, em cima e embaixo. Vem aqui na touca. Passa aqui na parte de cima. Agora, eu vou pegar o fio, vou vir aqui, ó, por dentro. Vou esconder esse nozinho aqui. E agora, eu vou vir aqui na parte da frente da touquinha. Vou passar aqui, ó, de um lado pro outro. E por baixo. Volto aqui pelo mesmo espaço. E vou dar um nozinho aqui. E passo por dentro da touquinha. E ficou pronta a costura da touquinha do nosso Papai Noel. Se você quiser também pode dar um pontinho aqui, ó, pra bolinha ficar fixa. Eu vou deixar minha solta mesmo. E tá pronto. Finalizamos a nossa aulinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, compartilha esse vídeo. Se você quiser saber toda a lista de material e a continuação das aulas, é só vir aqui na descrição do vídeo que vai estar o link de todas as aulas, lista de material, toda a informação que você precisa saber sobre o nosso calendário. E até a próxima aula!